A comissão do Senado aprovou nesta quarta-feira um requerimento para a realização de estudo sobre as atividades do movimento Sleeping Giants Brasil. Confira na reportagem de David de Tarso. Na primeira reunião deliberativa do Senado, a Comissão de Comunicação e Direito Digital, presidida pelo senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, votou um requerimento para analisar as atividades do movimento Sleep Giants Brasil. Os parlamentares têm a intenção de verificar uma suposta interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição Federal. O senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, é o autor do requerimento. Mas, ao todo, 20 parlamentares assinaram apoio ao documento, entre eles Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que fez discurso na reunião sobre quais ações eles pretendem tomar. Esse site, na verdade, ele faz chantagens contra aqueles órgãos de comunicação que eles não gostam. Eles perseguem a Jovem Pan há muito tempo e outros órgãos, indo diretamente nos anunciantes, fazendo chantagem. Então a gente quer saber em nome de quem eles fazem essa chantagem, quem os financia, por que eles criaram. São simples informações. Eu me permito não ler o relatório todo, mas informar que ele está assinado por 20 senadores. Portanto, eu agradeço a participação e dizer só isso. A gente precisa, porque no nosso entendimento é uma interferência direto no nosso sistema democrático. Direto. Um site que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, é dirigido por um casal que se acha no direito de chantagear. No começo de julho, o grupo sofreu decisão desfavorável da Justiça, justamente depois de pedir que Google, Twitter, Facebook, Telegram e Spotify se retratassem em publicações e pagassem 1 bilhão de indenização por danos morais que seriam revertidos a fundos públicos por suposta manipulação de buscas e da opinião pública, além de violação do direito à informação por publicações contrárias ao PL das fake news. O juiz que analisou o caso na época afirmou que o grupo não tinha interesse processual, ou seja, não tem o poder de defender os direitos públicos dos consumidores. Na sentença, a Justiça destacou que a pretensão do Sleep Giants é interferir no funcionamento dos serviços das Big Techs para que seja prestado de acordo com sua ideologia e seu viés político, com a falsa roupagem de defesa dos consumidores. Bom, sobre esse requerimento eu converso agora com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Senador, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Obrigado, Bioto. Obrigado, meu boa tarde a todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Senador, acho que essa última decisão da Justiça que classificou claramente o Sleeping Giants Brasil como uma organização política que não tem o direito de defender ou de se arvorar o direito de defesa do interesse público de forma inquestionável, que apenas defendia o ponto de vista ideológico dela. De alguma forma, isso deixa muito claro esse movimento. O entendimento da Justiça avançou nesse aspecto. Mas como será o trabalho no Senado para, digamos, acabar com esse tipo de coação, esse tipo de trabalho que faz o Sleeping Giant, que, por exemplo, ele afronta empresas que têm endereço constituído, CNPJ constituído, endereço muito claro, ou seja, todo mundo sabe quem é, ou seja, que se expõe publicamente num grupo que vive, digamos, quase desse submundo da internet. Bem, primeiro, você, agora há pouco, estava trazendo uma notícia que mostra claramente o momento que a gente está vivendo no Brasil de indefinições sobre limites, direitos, possibilidades constitucionais, leis que já existem, mas que não estão respondendo com clareza aos eventos mais recentes do Brasil. A questão, por exemplo, do julgamento do uso de drogas do Supremo, que é, mais uma vez, uma invasão das prerrogativas do Congresso Nacional, mas que na Constituição precisa ser escrito lá que isso não pode. A gente precisa colocar com clareza, mais uma vez, que freios e contrapesos precisam ser respeitados e agora a gente tem que fazer por lei, porque os ministros entendem que podem tomar decisões e estão avançando naquilo que nós temos por obrigação. Então a gente precisa colocar uma lei com clareza dizendo, é a mesma coisa nessa questão do Sleep Giants. Eles usam da prerrogativa da democracia, do direito de crítica, que é um direito que todos nós temos, mas que começa a se tornar, em determinado momento, contra um segmento somente em que eles são contrários, uma espécie de chantagem. Por quê? Eles criam, dentro da rede, toda uma ideia de que há uma sociedade, que há um grupo gigantesco com relação a isso, e isso não é verdade.
as diferenças de opinião dentro de uma sociedade como a brasileira, isso é previsto em lei e é plenamente razoável que nós tenhamos opiniões à direita e à esquerda. Agora, eles estão num limbo que nós precisamos corrigir aqui pelo Congresso. Porque a Constituição diz que o anonimato em rede, ele não é permitido. Nós sabemos disso. Mas a gente precisa definir com clareza as ações, as responsabilidades. Quem são os responsáveis? A Justiça já nos deu a decisão, como você colocou. Agora nós temos que transformar isso em leis e, naturalmente, a necessidade de punições, Piotr, para quem usa e abusa do direito da democracia. Não está sendo assim com relação aos atos da direita, o pessoal abusaram da democracia. Então, agora, nós temos que dizer com clareza quais são os limites para aqueles que não concordam com as opiniões e estão usando indevidamente até da ausência de uma legislação efetiva de controle e transparência nessa questão das redes sociais. Porque, senador, além da chantagem que fazia em relação a empresas, pregando ali o que se pode chamar de tentativa de asfixia financeira das empresas com as quais eles discordam, eu estou dizendo o movimento Sleeping Giants, eles alegam a lógica da liberdade de expressão para tolher outros que, por exemplo, eles discordam. Quer dizer, qual é o sentido disso? Além do que se valem, obviamente, desse anonimato, o que não faz nenhum sentido. Isso sim está muito expresso também na Constituição, assim como a liberdade de expressão, que é vedado o anonimato. Está muito claro o texto, não precisa ir além da 4ª série para entender isso daí. E todos nós entendemos. Como é que se chegou a esse ponto? Porque a gente viu também decisões judiciais anteriores que entendiam um movimento que poderia continuar. Agora não, a Justiça começou a ter um outro entendimento sobre o assunto. É possível avançar sobre isso ou o senhor acha que a própria Justiça pode, digamos, refazer seu entendimento à luz da própria lei que já existe, ou há necessidade de leis específicas para essas questões? Eu vejo que esse requerimento que foi aprovado hoje na Comissão de Comunicação, com a minha assinatura, inclusive, é o primeiro passo para que a gente possa entender com clareza como nós vamos não retirar o direito, nunca. As pessoas têm o direito de se manifestar, mas colocar os limites devidos nessa história. Porque quando você sai do âmbito da opinião e do movimento, você transforma isso numa questão pública e você começa até mesmo a vender esse produto, vamos dizer, ter patrocínios de outros grupos, você transforma esse seu movimento em algo que vai ter o suporte financeiro de pessoas, de outros casos, até de empresas contrárias, você está gerando ali um tipo de trabalho que não está previsto somente na liberdade da Constituição. Você precisa de uma regulamentação. E tudo isso, Piotr, é muito novo. É uma discussão que nós tivemos hoje aqui, um exemplo, sobre a questão, por exemplo, de inteligência artificial, produção de comerciais usando artistas que já morreram, com filha. Ou seja, a família tem um direito naquela herança, na lembrança, nas imagens, mas quando se transforma isso num produto, né, isso vem para público. Que tipo de legislação a gente tem que ter sobre esse assunto? Porque isso vai gerar consequências na sociedade. É o mesmo que está acontecendo nessa questão do Sleeping Giants. E nós temos outras experiências no Brasil em que outros organismos, vamos dizer assim, misteriosos, né, que aparecem do nada, a gente não sabe quem patrocina, a gente não sabe efetivamente, né, qual é o objetivo claro dessas pessoas até o momento em que elas demonstram claramente a parcialidade delas, especialmente contra a Jovem Pan e o movimento de direita. Nós já tivemos isso, por exemplo, na questão da liberdade religiosa no Brasil. Nós já tivemos pastores brasileiros, e um específico, não vou citar aqui o nome dele, porque não tem autorização, mas que foi vítima de um grande movimento nacional contrário à fala e à tentativa de criminalizá-lo pelo discurso religioso. Ou seja, há um abuso da liberdade que nós temos em rede e da democracia que está ao contrário agora e que nós temos que analisar. Eu entendo que a decisão da Justiça é um primeiro passo, mas, a meu ver, nós precisamos aqui pelo Senado começar um movimento em que a gente retome os limites para que essa liberdade não se transforme em abuso contrários àqueles que têm opinião diferente da gente. Senador Carlos Vieira, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui ao Prós e Contras. Boa tarde ao senhor. Bom trabalho e meus parabéns. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Para você entender, houve esse entendimento da Justiça que o Sleeping Giants arrogava para si mesmo
o direito de ser o representante do interesse público e essa decisão da Justiça recente disse que não, que se tratava apenas de uma agremiação política que defendia uma ideologia. Isso a Constituição permite. Você pode defender a opinião que você quiser. A gente está vendo, inclusive, o movimento contrário de que nem isso é permitido. Não, mas nós concordamos com isso. O que nós não concordamos, e aí sim você está ferindo a Constituição, porque está escrito lá no texto constitucional, é quando você afronta a liberdade do outro de se manifestar. Que você faz um movimento com tentativa de chantagem envolvendo empresas de pararem de, por exemplo, anunciarem naquele veículo, e eu estou falando de várias, não é somente a Jovem Pan, você vê que este caso especificamente da manifestação do juiz envolveu as redes sociais, como por exemplo o Google, que em várias redes sociais que os brasileiros usam, que as pessoas do mundo inteiro usam. E aí houve ganho de causa justamente para as redes sociais, porque o juiz não entendeu o movimento Sleeping Giants como um xerife do interesse público. Não são xerifes do interesse público. Não existe isso dentro de uma democracia. E, especificamente sobre esse ponto de vista, é muito bom a gente afirmar que o movimento só fazia essa chantagem, essa coação a empresas e usava, obviamente, o arroba e o nome da empresa para dizer, não pare de anunciar nesse veículo. A decisão é da empresa, ela não pode ser coagida, ela não pode ser ameaçada. E isso é crime, ameaça é crime. Esse tipo de coisa é crime estabelecido na lei. Agora há esse movimento dentro do Senado da República, além dessa decisão judicial, para justamente colocar um basta nisso. E sabe o que quer dizer colocar um basta nisso? É aplicar a Constituição. É só isso. E é isso que nós estamos lutando nesse país e não vamos parar, não. Vamos lá, só trazer aqui também o senador Plínio Valério. Esse documento no Senado foi assinado por 17 senadores. O documento aponta uma ameaça à liberdade de imprensa nas atividades justamente do Sleeping Giants. O senador Plínio Valério, que é um dos autores desse requerimento, também falou durante a reunião dessa comissão sobre o motivo do pedido. Acompanhe. Esse site, na verdade, ele faz chantagens contra aqueles órgãos de comunicação que eles não gostam. Eles perseguem a Jovem Pan há muito tempo e outros órgãos, indo diretamente nos anunciantes, fazendo chantagem. Então a gente quer saber em nome de quem eles fazem essa chantagem, quem os financia, por que eles criaram. São simples informações. Eu me permito não ler o relatório todo, mas informar que ele está assinado por 20 senadores. Portanto, eu agradeço a participação e dizer só isso. A gente precisa, porque no nosso entendimento é uma interferência direto no nosso sistema democrático. Direto. Um site que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, é dirigido por um casal que se acha no direito de chantagear um órgão de imprensa que tem mais de 60 anos. E como é que as empresas cediam esse tipo de chantagem também? Mas, de qualquer forma, tudo vai ser investigado agora no Senado da República.